Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos com a sua programação Novo Dia, aqui na sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD, a sua melhor rádio do Brasil. Você que nos acompanha pela 106,3, pelo Radiosnet, pelo nosso site sistema renascerhd.com.br ou também pelo nosso aplicativo Renascer HD. A gente só tem a agradecer pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar conosco nessa sexta-feira. Agora são 8h23 e tá na hora do nosso quadro Leitura Diária. Hoje, o nosso Leitura Diária, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 14 é o nosso Leitura Diária hoje, fazendo uma reflexão do capítulo de ontem. Para você que acaba de chegar e não teve como acompanhar, você pode acessar lá no YouTube também, Sistema Renascer HD, lá no YouTube você vai acompanhar todo o trajeto do Leitura Diária, e não só do Leitura Diária, mas como toda a programação de todos os locutores aqui da nossa rádio, você pode acompanhar também lá no nosso YouTube. Então, se perdeu aqui na transmissão ao vivo, você pode ir lá no YouTube, que lá está sendo também transmitido, e você pode acompanhar logo depois do programa o nosso Leitura Diária lá no nosso YouTube, tá certo? Então, fazendo uma reflexão do capítulo de ontem no capítulo 13, nós vemos o começo do ministério de Barnabé e Paulo. Ontem nós vimos aí o começo da missão, né? Barnabé e Paulo indo para a missão na igreja de Antioquia. Naquele momento ele ainda estava sendo chamado de Saulo, né? Mas aí Lucas escrevendo esse livro de Atos, então em um determinado momento ele passa a ser chamado agora não de Saulo, mas agora de Paulo, né? Então Paulo agora começa o seu ministério junto com Barnabé. Eles são enviados para uma nova jornada, né? Uma nova jornada da sua missão, e eles vão agora para a cidade de Chipre, né? Onde Paulo e Barnabé são enviados para lá, para essa grande missão. Então, esse foi o nosso Leitura Diária ontem. Nós vimos um dos grandes feitos, né, onde começa o ministério individual de cada um deles. Então, eles viajando por toda a ilha, chegaram até uma cidade chamada Pafos, e ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, né? Ele é homem que mexia com magia, um homem que era considerado falso profeta, e que Paulo, que naquele momento ele era chamado Saulo, agora ele é chamado de Paulo. Olha para ele e diz: rapaz, você é o filho do capeta, você é o filho do diabo. Você anda perseguindo. Paulo ficou com raiva daquele homem. Você anda perseguindo e impedindo que o homem, né, um governador, o nome dele era Sérgio Paulo, né, era um proconsul da região, daquela região de Pafos, e esse homem chamado Bar Jesus, ele estava impedindo do evangelho ser alcançado, ou seja, ele era um falso profeta, ensinava, contudo, o texto bíblico diz que ele era mágico, né, mexia com esses mistérios de magia e tudo mais. Aqui, para nossa realidade, a gente conhece isso como outras coisas, né? Mas nesse tempo de magia e tudo mais, essas coisas, nesse tempo, eles tinham esse costume, né? De os líderes e autoridades estarem sempre envolvidos com esse tipo de pessoas, com homens, com magos, com mestres da lei, também com o pessoal que mexe com essas coisas, né? Então, nesse tempo, era o costume dos pessoas que eram autoridade, né? Que exerciam uma certa autoridade, por exemplo, governador, reis, ministros. Então, eles sempre estavam ao redor desse povo. A gente acompanha isso desde o Antigo Testamento, né? Desde ali de Daniel, de Moisés, de José no Egito. Então, aqueles homens, né, sábios e magos, então eles estavam
estavam sempre envolvidos com esse pessoal aí. E aí Saulo olha para aquele homem, Paulo agora diz: olha, você é um perseguidor, você é um falso profeta, e a partir de agora você ficará cego por um tempo. Veja a autoridade de um homem de Deus, né? Você vai ficar cego por um tempo. E aí naquela mesma hora o homem fica cego. Ainda bem que ele não disse que ia ficar cego para sempre, né? Foi só por um tempo. Então ali a gente vê a mensagem de Deus foi pregada, e aquele homem, aquele procônsul, olhando aquela situação, olhando Paulo fazendo tudo isso e acontecendo, naquele mesmo momento aquele homem creu e foi evangelizado e passou a ser mais um seguidor do nosso Senhor Jesus. O ministério, a palavra foi pregada, ele creu no Senhor Jesus por conta daquele ato, e ali mais uma vida foi alcançada. Então depois dali eles vão para Antioquia da Pisídia, né? Paulo, e agora eles vão juntos, né? Paulo e Barnabé, levando Pedro, João estava com ele, porém naquele momento João deixou Paulo lá também junto com Barnabé. Então ficou só Paulo e Barnabé, e João voltou para Jerusalém. Então ali eles entram na sinagoga dos judeus, né, e começam a ensinar. E ali muitos se converteram, muitos judeus se converteram naquele momento, muitos gentios também que estavam ali no meio, que eram frequentadores da sinagoga, se converteram. E aí a palavra foi tão poderosa, foi tão forte, que eles disseram: rapaz, Paulo, fique mais um pouco aqui, fique até o próximo sábado, que a gente quer aprender mais desse ensinamento, a gente quer conhecer mais desse Jesus, né? Então Paulo ficou lá e começou a ensinar mais ainda, fazendo um raio-x completo, né, de toda a trajetória do plano de Deus, desde o Egito até os tempos da morte de Jesus, e não depois da morte de Jesus, mas também com a ressurreição. Então o plano de Deus ali sendo concluído, a palavra chegando, muitos judeus se convertendo. Porém, aí o que acontece é o seguinte: a palavra foi alcançada, muitos se converteram, muitos judeus se converteram também, porém tem aqueles de coração endurecido que não aceitaram e que não aceitam, acredito que até hoje, não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, ele que é o Messias, ele que é o nosso Senhor Jesus. Eles não acreditam, né? Então fizeram ali um montinho, né, para expulsar Paulo e Barnabé daquela cidade. Fizeram aquele montinho e aí convenceram alguns judeus para que eles fizessem com que Paulo e Barnabé pudessem sair daquela cidade, porque o evangelho já estava sendo tão pregado, tantas pessoas estavam se convertendo, que eles começaram a ficar com inveja, né? O pessoal não estava mais indo lá atrás dos judeus, agora eles só estavam querendo saber de Paulo e de Barnabé, aquele evangelho que eles estavam acreditando. E aí eles ficaram com ciúme, com inveja, e aí não quiseram que Paulo e Barnabé continuassem ali, e arrumaram alguma forma ali, convenceram, na verdade, algumas mulheres, como diz o texto bíblico, que eram autoridades, né? Essas mulheres a gente acredita que seriam mulheres, esposas, né? Como diz o texto bíblico, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas da elevada posição. Então a gente acredita que aqui eram mulheres de pessoas, de esposas de homens, né, de altas posições. Então elas tinham uma certa influência, né, com esse pessoal. Então elas convenceram para que eles pudessem sair da cidade, né, para que eles pudessem sair de lá. Então essa conspiração e essa perseguição contra Paulo e Barnabé chegaram a expulsar eles do seu território. Então dali eles continuaram a sua jornada, né? Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles. Isso aqui é um ensinamento do próprio Senhor Jesus, né? Jesus disse, quando ele enviou os ministros, né, os seus discípulos: olha, se alguém nessa cidade não receber, bata aos pés, limpa até a poeira
dos seus pés se alguma cidade não receber vocês. Então foi exatamente isso que Paulo ele faz aqui. Ele sacudiu o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio, e os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então a gente dá continuidade no nosso leitura diária de hoje, porque agora nós vamos para Icônio, é onde é a cidade em que Paulo e Barnabé se encontram, e é lá que nós iremos chegar nesse momento. Então, para você que acompanhou a leitura diária, abra o seu coração, tá na hora de juntos aprendermos junto com o nosso Senhor Jesus através da sua palavra aqui no nosso quadro Leitura Diária. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa sexta-feira, hoje, capítulo 14, em Icônio, é o nosso Leitura Diária. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão de judeus e gentios. Os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem que é de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros estavam a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração dos gentios e judeus com os seus líderes para matá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Litra e de Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Litra e Derbe havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em línguas licaônicas: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para Deus, o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura
e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecessem sacrifício. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio dele e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, no nosso leitura diária dessa sexta-feira, a gente dando continuidade no ministério, agora nas missões, na verdade, dos apóstolos, dos apóstolos Paulo e Barnabé, a gente vê que a sua jornada agora, eles estão na cidade, agora eles são enviados para a cidade de Icônio, depois de estarem na cidade de Antioquia, são direcionados agora para Icônio. Então, continuando a viagem de Paulo e Barnabé, eles vão até Icônio e ali entram numa sinagoga judaica, como era de costume. Nós vimos no capítulo ontem, o costume era eles chegarem na cidade e se direcionarem diretamente para uma sinagoga judaica. Aonde tinha sinagoga judaica na cidade, é para lá que eles iam. Ao ouvir a pregação de Paulo e de Barnabé, muitos judeus e gentios eles creram na mensagem de forma não incomum. Alguns judeus continuavam a provocar a ira das multidões contra os apóstolos, ou seja, por conta dessa inveja e por conta dessa perseguição, aonde eles chegavam, aonde os apóstolos chegaram, eles pregavam a mensagem na sinagoga, e a gente vê que parece que é repetitivo, na verdade, parece que é um pouco repetitivo isso, mas é exatamente isso que acontece. Aonde eles chegavam, eles pregavam a mensagem e ali muitos judeus e gentios se convertiam. Porém, tinha aqueles que não, de coração duro, e que não queriam aceitar a palavra, a pregação, que não queriam aceitar que Jesus era o Cristo, que era Jesus, que era o Messias prometido. Então, eles causavam intrigas entre o povo para que eles não viessem a acreditar nas mensagens, nas boas novas, nesse caso de Barnabé e de Paulo. Isso acabou dividindo então a cidade, ou seja, uns acreditavam na palavra de Barnabé, no evangelho que estava sendo pregado, e muitos não acreditaram por conta da influência daqueles que de jeito nenhum queriam acreditar.
Então isso deixou a cidade dividida, mas não foi o suficiente para abalar a confiança de Barnabé e Paulo. Então a gente vê aqui que no versículo 11 e do versículo 8 para o versículo 11, louvado seja Deus, aonde eles estão agora na cidade eles vão para Litra e para Derbe. Então, saindo da cidade de Icônio, como diz o texto bíblico, quando eles souberam que eles estavam tentando, os judeus estavam já maquinando para tentar matar e apedrejar, e aí a gente vai ver que logo em seguida matar eles não conseguem, mas apedrejar eles conseguem capturar Paulo em outra cidade, aqui em Litra. Então, saindo de lá às pressas, Saulo e Paulo, sabendo que os judeus que não queriam aceitar a palavra estavam planejando matar e apedrejar, então eles saíram de lá e foram direto para Litra e Derbe e as cidades aos seus arredores, e continuavam a pregar as boas novas. Então, já em Litra, os apóstolos se deparam com um paralítico. Então a gente vê outra situação aqui agora. Saindo de uma perseguição, chegando na cidade de Litra, eles se deparam com um homem paralítico, que ao ouvir a mensagem do evangelho, ao ouvir as palavras, as boas novas do reino de Deus, eles creram de forma imediata. Então Paulo percebeu a fé daquele homem, como diz o texto bíblico, depois das palavras, quando Paulo começou a falar, quando Paulo olhou diretamente para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado, então ele disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu de um salto e começou a andar. Então Paulo, ele percebe, olhando para aquele homem, ele vê a fé daquele homem e ele tinha a fé suficiente para ser curado, para ser liberto, para sair daquela situação. E de forma imediata o paralítico voltou a andar. Então olha, ver como Deus, ele trabalha dessa forma. Ele leva os seus filhos exatamente para o lugar que eles precisam ir. Então Paulo chega na cidade de Litra, olha o homem aleijado, o homem coxo. A gente vê uma semelhança, né, com o ministério de Pedro, porque Pedro, no seu início também, você se lembra do homem coxo que estava na porta do templo, e Pedro diz, pedindo esmola, né, diz: rapaz, eu não tenho o dinheiro que você quer, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, então levante em nome de Jesus Cristo. E o homem se levantou, começou a saltar, começou a pular, entrou na igreja glorificando e exaltando ao nome de Deus. Veja que é uma semelhança. Então Paulo, ele olha para aquele homem, um homem coxo de nascença, um homem aleijado de nascença, ele enxerga a fé naquele homem e com essa fé ele diz: levante, fique de pé, e o homem na mesma hora aconteceu. E aí, vendo, a gente vê aí no versículo 12 em diante, vendo o milagre que Deus havia operado pela vida de Paulo, deixou as multidões agitadas e eles começaram a dizer que os apóstolos eram deuses e passaram a adorá-los. Então eles vê o milagre acontecendo, olha para Paulo, olha para Saulo e começa a dizer: rapaz, esses homens são deuses, os deuses desceram em forma humana. E com muito trabalho, Barnabé e Paulo tiveram para tentar impedi-los de fazer isso, que começaram a pregar energeticamente contra a idolatria. Aí eles rasgam as suas vestes e dizem: ei, calma, para, nós somos homens iguais a vocês. Lembra que, rapaz, é uma semelhança. Pedro, exatamente quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio começa a adorar Pedro, e Pedro diz: não, senhor, levante-se, eu sou homem igual a você. Eu não sou digno de adoração, quem tem que adorar é o nosso Deus. Foi exatamente assim que a gente leu no capítulo anterior, foi exatamente isso que causou a morte de Herodes, o tetrarca. Porque o povo começou a olhar na reunião, olhou Herodes com as suas vestes reais, reluzentes, né? E aí eles disseram:
olha, isso é um Deus, as palavras são de um Deus, não é de homem. E ele tomou posse dessa palavra, trouxe isso para ele. Começou a se achar que ele realmente era um Deus. E foi exatamente isso que causou a morte de Herodes. O anjo do Senhor foi lá, tocou e, como diz o texto bíblico, morreu comido por vermes. Então Paulo e Barnabé, eles agem exatamente dessa forma, igualzinho a Pedro. Eles disseram: não façam isso. Vocês estão adorando errado. Nós somos homens igual a vocês. Isso aqui está errado. Levante-se todo mundo, isso aqui está errado. Nós somos homens iguais a vocês. E aí eles começaram a pregar sobre idolatria para aquele povo. Então nos versículos 19 em diante, a gente dá continuidade até o 23. Então, para variar, durante o tumulto, aproveitando aquela situação, os judeus começaram a incitar a multidão contra os apóstolos. E de ídolos que agora estavam sendo adorados, passaram a ser inimigos. Então eles começaram a agredir os servos do nosso Senhor Jesus, os apóstolos Paulo e Estevão. Paulo e Barnabé. Então Paulo foi tão severamente apedrejado que chegou a ser dado como morto. Então eles apedrejaram Paulo, aproveitaram aquela situação, como diz o texto bíblico. Alguns judeus saíram da cidade de Icônia, vieram para cá, olharam a situação, aproveitaram para apedrejar a Paulo. E Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. Então isso nos ensina que quando nós somos, o quanto nós somos voláteis e mesquinhos e egoístas. A multidão, em que um instante gritava furiosamente o nome dos apóstolos como deuses, agora foi a mesma que mandou matá-los, que apedrejou e acharam que tinham matados. A gente vê essa situação, uma semelhança com o ministério de Jesus aqui na terra. A multidão que outrora estava gritando, né? Hosana, Hosana, louvado seja Deus nas alturas, na entrada de Jesus em Jerusalém, foi a mesma multidão que, na hora de ser entregado a Pilatos, disseram: condena, condena, condena. Então a gente vê, queridos, como é a mudança de opinião do ser humano. O ser humano, ele é muito fácil de ser influenciado, e é por isso que nós devemos nos agarrar com firmeza nas promessas, na palavra do nosso Senhor Jesus. Essa é a importância para que a gente não venha ser influenciado por outras pessoas, influenciados a achar que ser crente agora é errado e que viver conforme o mundo é que é o certo. Nós devemos agarrar a palavra de Deus de forma com amor, como um alimento mesmo para nossas vidas, para que a gente venha viver a vontade de Deus, porque existe por aí afora que ser crente é que é errado, e viver conforme o mundo é que é o certo. Então, para que a gente não venha cair nesse engano, para que a gente não seja igual a esses tipos de pessoas, não pelo fato de eles estarem adorando a seres humanos, mas por eles reconhecerem que Paulo e Barnabé estavam ali levando a mensagem, e era coisa boa receber a mensagem da parte de Deus. E aí eles foram influenciados por esses mesmos judeus que não quiseram acreditar na palavra, foram influenciados, e aquela multidão que estava contente por receber a palavra de Deus, agora estava apedrejando Paulo até a morte. Então, a gente continua no capítulo agora, no versículo 24 ao 29. Então, depois disso, Paulo se levanta. Então, ele e Barnabé entenderam que a missão ali naquela cidade havia acabado e resolveram voltar para Antioquia. Então, a grande lição de tudo isso que fica para nós,
as dificuldades enfrentadas, foi que é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Foi o que Paulo disse. Quando ele chega na cidade de Antioquia, ele volta para encorajar os irmãos lá da cidade de Antioquia. Ele volta para a cidade, saindo de lá em um momento perseguido pelos judeus, mas ele volta para encorajar e vai dizer, olha, é necessário que a gente seja perseguido, é isso mesmo que vai acontecer, por conta do nosso Senhor Jesus, por conta desse evangelho, por conta de nós crermos que ele é o Messias, nós iremos passar exatamente por isso. E eu estou trazendo o meu exemplo, eu acabei de sair de lá, fui apedrejado lá, o pessoal pensaram que eu tinha morrido, mas eu chego aqui para trazer essa mensagem de encorajamento para você, que nós seremos perseguidos mesmo, nós temos que passar por essa tribulação para que a gente possa entrar no reino de Deus. E ao chegar em Antioquia, eles encontram tudo que havia, eles contam tudo que havia acontecido, algo que certamente alegrou o coração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê, queridos, como é viver o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus. As perseguições, elas acontecem porque você crê. O mundo lá fora, ele não aceita. O mundo lá fora, ele não quer viver isso aqui. A escuridão, ela rejeita a luz. E você é a luz do mundo. Você, assim como esses discípulos, eles eram a luz do mundo. Os apóstolos, eles eram a luz do mundo. Aonde eles chegavam, eles pregavam a mensagem, muitas pessoas se convertiam, mas muitos não quiseram acreditar, muitos não quiseram receber, e eles planejavam para a contra-vida desses homens de Deus. A gente vê isso aqui claramente. Então, queridos, não desista. A mensagem que Paulo está dizendo para nós nessa manhã é que a gente venha se permanecer inteiramente firmes. É exatamente isso que vai acontecer, é perseguição mesmo, é tribulação. Crente, ele passa mesmo exatamente por essa situação, é perseguição e tribulação, mas em todas elas é necessário para que a gente possa entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra do nosso leitura diária dessa quinta-feira. São agora 8 horas e 55 minutos. Esse foi o nosso quadro Leitura Diária.